Olá, viva! Vamos então falar sobre as dimensões da cultura. O modelo que vamos abordar é o modelo de Hofstede, de 1980, foi quando foi originalmente criado, mas cuja informação vocês detêm depois no website que eu vos vou indicar e que vai ser a base para o exercício que vamos fazer. A lógica do modelo de Hofstede tem a ver com diferenças interculturais, ou seja, quando falamos de cultura, que já tivemos a oportunidade de referir esse construto, nós falamos de todo um conjunto de valores, de atitudes, de comportamentos e de normas que são considerados por uma determinada cultura como sendo verdadeiros, os mais aceitáveis, os corretos. Olhando à partida para todas as culturas, todas elas são únicas. O que Hofstede fez foi analisar todas as culturas originalmente, todas as culturas em que a IBM estava inserida, foi o estudo original. Ele tentou analisar todas as culturas e tentou perceber se existia algum padrão, algum elemento comum que permitisse comparar umas culturas e outras para ajudar a gestão a saber com o que esperar. Este foi o intuito original. Atualmente, obviamente, que o modelo tem muito mais aplicações, mas foi exatamente aqui que começámos. Então vamos ver as 6 dimensões do modelo de Hofstede e este é o nosso objetivo para este vídeo. Vamos nós. Então vá, as 6 dimensões são distância de poder, evitamento de incerteza, individualismo versus coletivismo, masculinidade versus feminilidade. É um nome mal escolhido, porque muitas vezes as pessoas pensam em questões de género e de militância de género, como feminismo, machismo, mas não é esse o caso. Se calhar apresento-vos já o nome alternativo que às vezes aparece na literatura, que é tough versus tender. Duro versus suave, suponho. Orientação de longo prazo versus orientação de curto prazo, isto é, orientação para o futuro versus foco no passado. E depois, finalmente, indulgência versus controle. É a última dimensão do Hofstede. Aqui está o site que nós vamos utilizar de seguida para o exercício, mas ficam já com esta ideia. Muito bem. Começamos com Power Distance, a distância do poder. De uma maneira muito simples, a distância do poder refere-se à forma como os elementos menos empoderados de uma sociedade aceitam e esperam que o poder esteja distribuído de forma desigual. Quão natural é para nós que diferentes pessoas na sociedade tenham níveis de poder diferentes. Okay? A questão-chave é como é que as sociedades lidam com as iniquidades entre as pessoas e, quando a distância de poder é elevada, as pessoas aceitam uma ordem hierárquica em que cada pessoa tem o seu lugar e não são necessárias mais explicações. Quando é baixa, as pessoas tentam equalizar esta distribuição de poder e requerem mais justificações para a mesma. Um bom exemplo aparece neste slide, em que vou chamar a atenção desta questão: é o chefe tem razão porque é o chefe ou ele precisa de justificar? Nas sociedades de elevada power distance, o chefe tem razão porque é o chefe, nós tendemos a aceitar a justificação ou a ausência de justificação porque vem dali. Quando temos sociedades com baixo power distance, nós procuramos saber porquê, ok? Mas porquê? Ok? Isto as têm que justificar. Alguns sinais de que estamos presentes, temos presente uma sociedade de elevada distância de poder. Primeiro, bypassing. Bypassing é tido como insubordinação. Bypassing é o ato de um colaborador de um departamento, por exemplo, falar com a chefia de um outro departamento sem passar pelo seu canal hierárquico. Por exemplo, supondo que eu trabalho nos recursos humanos de uma empresa, tenho uma ideia ótima para o marketing, eu vou diretamente ao diretor de marketing explicar: olha, tenho esta ideia. Em culturas de elevado power distance, isto não é muito bem visto. É entendido como subordinação. Não tinhas que ir falar com o chefe do outro departamento, tinhas que falar comigo primeiro. Eu é que sou o teu chefe. Eu costumo dar este exemplo de uma colega que, quando foi trabalhar para uma grande empresa portuguesa, tinha acabado de sair do curso, deram-lhe como trabalho encontrar formação para os quadros médios e superiores. E ela costumava almoçar com uma colega do marketing e a colega do marketing disse já há muitos anos atrás: gostava muito de fazer uma formação em marketing digital, eu sinto que isto é o futuro e não me sinto muito preparada para isto. E ela, incumbida da sua missão, não é? E tinham-lhe dito que queriam que ela fosse muito proativa, lá foi preparar
procurar uma oferta formativa e propôs diretamente ao chefe da colega, que era o chefe do marketing, não é? O que é que aconteceu? Nós que temos uma de cultura com alguma distância de poder, levou um raspanete da chefe. Tinha que falar comigo primeiro, tinha que passar primeiro pela direção de recursos humanos e depois é que passa para o marketing. Vamos lá ver. Ok? Portanto, é um exemplo de bypassing tido como insubordinação. A utilização de títulos ou formalidades é também um artefacto, uma mostra de elevada distância de poderes e a utilização de diferentes níveis hierárquicos na organização e o facto de eles serem todos muito evidentes e claros e bem definidos. Vamos ver então o evitamento da incerteza. Segunda dimensão. No evitamento da incerteza, o que estamos a medir é quanto é que as pessoas numa sociedade se sentem ameaçadas pela ambiguidade. Quanto receio é que nós temos relativamente ao risco, a aversão ao risco é que nós temos, não é? Portanto, quanto é que nós tentamos evitar situações ambíguas e providenciar mais estabilidade na carreira, criando mais regras formais? Diz-vos alguma coisa a isto? Rejeitar comportamento não conforme. Aceitamos a existência de verdades absolutas e a obtenção de níveis de perícia. Okay? Isto são sociedades, à partida, com um maior evitamento da incerteza. A questão-chave aqui é como é que uma sociedade lida com o facto de o futuro nunca poder ser conhecido e se devemos tentar controlar o futuro ou deixá-lo fluir. Países com forte evitamento da incerteza mantêm códigos rígidos e crenças e comportamentos e são intolerantes de pensamentos ou ideias pouco ortodoxos. No sentido oposto, as sociedades que têm baixo evitamento da incerteza mantêm uma atitude mais relaxada, onde a prática conta mais que os princípios. No evitamento da incerteza temos aqui alguns sinais, não é? Menos formalização, quando os riscos são expectáveis e encorajados, isto é sinal de elevado evitamento da incerteza ou baixo evitamento da incerteza? Baixo evitamento da incerteza, não é? Quando o risco é encorajado, temos uma elevada tolerância à incerteza. Quando a mobilidade laboral é muito elevada, baixo ou alto evitamento da incerteza? Baixo, ok? Portanto, pensem, spoilando já um bocadinho as vossas descobertas, Portugal tem imenso, um score muito elevado no evitamento da incerteza. Pensem que, por exemplo, tradicionalmente o gold standard é um emprego na função pública. Porque é muito interessante. Não, porque nunca podes ser despedido. Não é bem verdade, mas as pessoas têm um bocado esta fantasia, não é? Portanto, é mais difícil ser despedido, ficas com um contrato para a vida. E as pessoas acabam por preferir isto porque não se sabe o futuro, mais vale assegurar. Alguns exemplos das consequências do evitamento da incerteza para a comunicação. Então vamos ver em ambientes de elevado evitamento da incerteza algumas consequências. Temos essencialmente isto, a necessidade de formalizar as práticas. Precisamos de criar compromissos documentais em contratos legais. Esperamos que a comunicação seja ordenada, com registros meticulosos, arquivados, tudo feito com atas, com registros de tudo o que se fez, não é? Portanto, a referência é sempre para políticas, estratégias, procedimentos, regras que estão formalizados. Tudo é verificado com comunicação escrita e prefere-se tipicamente a formalidade na maior parte dos negócios, das interações interpessoais de negócios, não é? Mesmo que haja conversa pessoal, depois escreve-se tudo. Nos contextos de baixo evitamento de incerteza, nós temos uma atitude um pouco diferente, mais baseada na comunicação oral. Então temos uma maior confiança na palavra falada dos outros e na sua confiança, mais do que nos arranjos contratuais, a expectativa de comunicação mais casual, menos preocupada com a manutenção de registros, uma menor vinculação a procedimentos que estão formalizados, particularmente quando discutindo tomar decisões com os outros, a verificação com comunicação oral e a expectativa de informalidade na maior parte dos negócios, das interações interpessoais de negócios. Vamos ver então agora individualismo versus coletivismo.
Individualismo versus coletivismo. Eu acho que talvez seja a referenciação a uma dimensão intercultural mais popular, não é? Já toda a gente ouviu falar de culturas coletivistas, de culturas individualistas. Se tivessem que pensar, assim de repente, numa cultura que é individualista, qual é que diriam que é? E coletivista? Vou-vos dizer, tipicamente, os meus estudantes referem os Estados Unidos da América como um exemplo de cultura individualista e a China como um exemplo de cultura coletivista. E está absolutamente correto. São dois países, um que pontua muito fortemente no individualismo e outro que pontua muito fortemente no coletivismo. Então, utilizando estas duas imagens mentais, estes dois exemplos, vamos ver o que é que define cada um dos espectros, ok? Então vamos lá ver. Esta dimensão refere-se ao facto de a autoimagem ser vista como um eu versus nós. Um artefacto deste elemento é o facto de, nas culturas mais ocidentais, tipicamente mais individualistas, nós apresentamos-nos com o nosso primeiro nome primeiro. Eu sou Helena Martins. Por oposição, na China, as pessoas apresentam-se como Wang Yingying, Wang sendo o sobrenome, Yingying sendo o primeiro nome, não é? Portanto, é um mero artefacto, mas é um bom exemplo. No individualismo temos a preferência por redes sociais que são mais soltas e espera-se que os indivíduos tomem conta de si mesmos e das suas famílias imediatas. É uma das grandes diferenças. O construto de família nas sociedades mais individualistas é a família nuclear. Pai, mãe, filhos. Esposa, ou esposo, ou companheiro, whatever, e descendência. Portanto, há uma visão da família como um núcleo mais restrito, que é diferente quando falamos de culturas coletivistas. Quando as pessoas se definem a si mesmas, primeiramente como indivíduos independentes, e se comprometem primariamente consigo mesmas e com a sua família imediata, há valores universais que devem ser partilhados por todos, a promoção deve ser feita com base na performance individual, no mérito individual. Okay? No coletivismo, temos uma perspectiva diferente. Há uma preferência por redes sociais mais apertadas, mais próximas, mais close-knit, é a expressão em inglês, em que os indivíduos podem contar que os seus familiares ou membros de um determinado in-group tomarão conta deles em troca de lealdade incondicional. A importância do grupo, diferentes grupos têm valores diferentes e a promoção com base no grupo ou antiguidade. Ok? Portanto, nas culturas coletivistas, tipicamente, a performance individual é menos valorizada do que a performance do grupo ou a manutenção do status quo do grupo. Não é por acaso que é nas culturas asiáticas que nós vamos encontrar muitos fundamentos da gestão de conhecimento, em que o conhecimento que é obtido nas universidades, o conhecimento mais formal, não é o pináculo do conhecimento. Não é? Nessas sociedades, ou nesta perspectiva bastante oriental da gestão de conhecimento, o conhecimento é importante, claro, mas depois, além do conhecimento, nós temos a sabedoria, que é a capacidade de aplicação do conhecimento em diferentes circunstâncias e a adaptação em grupos, em contextos, a capacidade de gerir as dificuldades, etc, etc, etc. Para facilitar esta imagem mental, pensem que, por exemplo, muitos dos nossos avós, que sabem muito mais do que nós, muito mais, e que são muito mais sábios, claro, não têm nem metade dos estudos que nós tivemos. No entanto, eles sabem mais. E nós somos capazes de reconhecer isso, não é? Portanto, é esta lógica de performance que é um bocadinho diferente nos contextos mais asiáticos, não, mais coletivistas. Então, algumas consequências para a prática da comunicação. Vamos ver outras, mas esta claramente tem sido um fio condutor nesta apresentação. Então, quando temos elevado individualismo, temos uma maior discussão de recompensas e objetivos, enfatizar de oportunidades e escolhas, passar menos tempo na tomada de decisão do grupo, socializar menos frequentemente com colegas de trabalho fora do trabalho. As redes sociais são mais soltas e temporárias, ok? E a comunicação é feita mais direta e eficientemente para lidar com as tarefas e resultados do trabalho. Nas culturas mais coletivistas, temos as recompensas e objetivos do grupo,
claro. A ênfase não é nas recompensas nas oportunidades e escolhas, mas nos deveres e nas obrigações. É passado mais tempo na tomada de decisão do grupo, há uma maior socialização com os colegas de trabalho fora do ambiente de trabalho, a criação de redes sociais é mais próxima e mais permanente, ou seja, as pessoas esperam que os grupos durem a vida toda, frequentemente. E a comunicação é menos direta para preservar as relações laborais, a harmonia nas relações laborais, não é? Portanto, em vez de ser uma coisa mais direta, é mais. É menos óbvia, não é? E há bastantes exemplos, depois podemos ver isto quando estivermos a discutir esta apresentação, mas há imensos exemplos disto em termos de diferenças interculturais. Vamos ver então agora masculinidade e feminilidade, que é a última dimensão do modelo original de Hofstede. Okay? É o tough versus tender. Nas sociedades mais masculinas, aquilo que o Hofstede diz é que o foco está mais na obtenção de resultados, no hard, ok? Portanto, é mais tipo valorizado símbolos de status, atingir objetivos específicos, ok? Então, a masculinidade representa a preferência numa sociedade pela concretização de objetivos, heroísmo, assertividade e recompensas materiais pelo sucesso. Okay? Em geral, nestas sociedades tendem a ser mais competitivas. As sociedades enfatizam o sucesso na carreira e a aquisição de dinheiro e bens, o materialismo, e tendem a definir os papéis dos homens e das mulheres de forma mais rígida. A importância é atribuída a sinais exteriores de riqueza. Portanto, são sociedades mais competitivas, mais de atingir objetivos, ou hard, não é? O negócio hard. Nas sociedades mais femininas, mais tender, tipicamente as sociedades nórdicas são dadas como um bom exemplo de sociedades mais tender, representa a preferência por cooperação, modéstia, o zelar pelos mais fracos e a qualidade de vida. Em geral, estas sociedades são mais orientadas para o consenso. As sociedades enfatizam a qualidade de vida, relacionamentos interpessoais e a preocupação com os outros, a satisfação e a flexibilidade no emprego. Portanto, o valor aqui dado, a prioridade aqui dada a valores mais sociais e interpessoais, a qualidade de vida versus o salário que a pessoa faz, ou aquilo que a pessoa ganha, qual é a percentagem do meu vencimento que vai para o Estado para assegurar o bem-estar comum, por exemplo, não é? Eu costumo referir aqui um episódio que aconteceu comigo. Eu, há uns anos atrás, fiz um sistema de gamification para uma cadeira de ensino superior. E, obviamente, daí resultou um paper, não é? Porque nós temos que comunicar as coisas que fazemos para que outras pessoas possam aproveitar ou não. E eu estava a fazer uma mobilidade na Finlândia e apresentei um modelo na Finlândia. Portanto, tem vários elementos. A gamification, não sei se estão familiarizados com o sistema, mas tem os points, badges and leaderboards. As leaderboards ou os rankings são um elemento fundamental da gamification, que apela à competição entre jogadores como uma forma de incentivo. E então estava a explicar points, badges, leaderboards e outras estratégias, mas quando cheguei à parte dos leaderboards expliquei que nós tínhamos implementado isto colocando na nossa plataforma rankings semanais. Portanto, sempre que algum jogador, sempre que no final de cada semana, nós víamos quem é que ia à frente na pontuação. E isto funcionava bastante bem com aqueles alunos porque eles eram muito competitivos. E elas ficaram chocadíssimas com isto. Eles explicaram, pô, para o nosso ethos, isso realmente não dá, porque nós estimulamos mais a colaboração, não queremos incentivar a competitividade entre os estudantes, como se eu tivesse acabado de as ferir mortalmente ao insinuar que eles podiam competir uns com os outros. Estão a perceber? Portanto, claramente há aqui uma diferença intercultural. Ok, faltam duas dimensões, são as dimensões que têm a ver com as atualizações ao modelo do Hofstede, e então temos, em primeiro lugar, a orientação de longo prazo versus a orientação de curto prazo. Mnemónica para vocês, o longo prazo é o futuro, o curto prazo é o passado, independentemente de se temos mais anos para a frente ou mais anos para trás. Somos otimistas. Portanto, longo prazo é para o futuro, curto prazo é para o passado. Ok. Na orientação de longo prazo versus curto prazo, temos então o seguinte: todas as sociedades têm que manter algum tipo de relação com o seu passado, enquanto lidam com os desafios do presente e do futuro.
ok? Então, como é que cada sociedade mantém uma relação com o seu passado enquanto lida com o presente e o futuro? As sociedades priorizam estes dois objetivos existenciais de forma muito diferente. Na orientação de longo prazo ou pragmáticas, as sociedades tendem a ser mais pragmáticas, encorajando esforços e inações na educação como uma forma de preparar o futuro. Não é inações, é ações. Peço desculpa, aqui há um erro. Na orientação de curto prazo ou normativa, há uma preferência por manter tradições e encarar a mudança com suspeição. Então, há uma preocupação com a verdade absoluta, com o pensamento normativo, o respeito por tradições e a baixa propensão para poupar para o futuro e o foco em achievements rápidos. Okay? Alguns exemplos das consequências desta perspectiva na comunicação é que na orientação de longo prazo, High Future Orientation, temos uma maior ênfase no controlo e planeamento para o futuro, um foco na motivação intrínseca, uma discussão frequente de estratégias de longo prazo como uma forma de pensar na estratégia do negócio, a utilização de linguagem mais flexível e adaptativa, a menção de incentivos e recompensas de longo prazo e a forma como damos valor à abordagem visionária a problemas de negócio. Okay? Já na orientação de curto prazo ou Low Future Orientation, é a maneira como estes autores referiram isto, também se calhar é mais claro, temos uma maior ênfase em controlar os problemas atuais do negócio, um maior foco na motivação extrínseca, a discussão menos frequente de estratégias de longo prazo, como uma forma das comunicações com os colaboradores, a utilização de linguagem mais firme e inflexível e a menção frequente de recompensas e incentivos de curto prazo. Finalmente, a abordagem mais valorizada não é a visionária que vem alterar as coisas, é aquilo que nós já sabemos que funciona. É o tried and true. Abordagens aos problemas que estão provadas e são rotineiras. É assim que fazemos aqui as coisas. Ponto. Não há cá espaço para grandes mudanças. Última dimensão. Temos a inteligência versus controle. Na inteligência versus controlo, aquilo que estamos a verificar é quanto é que as sociedades são benevolentes ou aceitam a necessidade ou o cumprimento de necessidades individuais de curto prazo, não é? Portanto, até que ponto é que as pessoas tentam controlar os seus impulsos numa determinada sociedade? Na indulgência, refere-se a uma sociedade que permite a gratificação relativamente livre de desejos humanos básicos e naturais, relacionados com gozar a vida e divertir-se. No controle, refere-se a uma sociedade que suprime a gratificação de necessidades e as regula através de normas sociais mais rígidas, ou seja, há uma maior tendência para o pessimismo e cinismo, baixo ênfase no lazer e na gratificação dos desejos. Ok, são estas as 6 dimensões de Hofstede. Vamos de seguida conversar um bocadinho sobre elas, fazer um pequeno quiz e depois passamos para o exercício que tenho para vos propor. Ok? Até já!